Existem vários personagens no LoL que são irmãos. Isso você já sabia. Mas você sabe todos? Aposto que não. Vem comigo descobrir. Mas antes, deixa seu like e não esquece de se inscrever. Vai ajudar muito o canal. Bom, vamos começar pela dupla de irmãs mais famosa do jogo, Jinx e Vi. Sempre houve uma teoria de que Jinx e Vi eram irmãs e essa teoria sempre rodou o jogo devido a algumas falas suspeitas das duas. Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Mas esse parentesco foi comprovado durante a série Arcane. As duas foram criadas na subferia de Piltover, que mais tarde foi nomeada como Zaun. Sempre viveram com pouco até que a suposta morte de seu pai de criação acabou separando as duas. Acabaram seguindo caminhos diferentes. A Vi foi para a polícia e a Jinx. Bom, ela virou a maior procurada da região. Infelizmente, hoje em dia são grandes inimigas. Agora vamos para a dupla que deve aparecer na próxima temporada de Arcane. Darius e Draven. Darius e Draven foram criados na cidade de Basilique, uma cidade periférica. A vida dos dois nunca foi fácil, sempre tiveram que roubar para conseguir comer e sobreviver. Certo dia, o Império de Noxus invadiu Basilique para dominá-la. Draven e Darius não se renderiam facilmente, então Draven atacou o general de Noxus responsável pela invasão. O general, surpreso com tamanha destreza e coragem, convidou Darius e Draven a se juntarem ao exército noxiano. Eles aceitaram o convite e, bom, o resto? O resto é história. Em seguida, a dupla de irmãos que rivaliza com a anterior, Garen e Lux. Garen e Lux são da família Extremaguarda, uma família nobre de Demacia, uma terra que é completamente contra a magia. Lux já foi confirmada como uma maga, mas Garen se recusa a aceitar isso. Já Garen luta pelo exército demaciano e é o responsável pela segurança do rei Jarvan IV. Ele também possui magia, mas ainda não descobriu isso. Agora, a próxima dupla é na verdade um trio: Catarina, Talon e Cassiopeia. Tá, eu sei que esse deve estar meio confuso. Vou dar uma resumida. A Catarina e a Cassiopeia nasceram em uma família nobre do grande Império de Noxus. Essa família era conhecida por ter ótimos assassinos que trabalhassem para o Império. A Catarina sempre levou jeito para assassinato, já a Cassiopeia, nem tanto. Mas as duas eram igualmente bonitas. Até o dia em que a Cassiopeia tentou enganar a Sivir e foi amaldiçoada por uma deusa cobra em uma tumba, sendo destinada a ficar feia para sempre. Mas ganhou uns poderes bem maneiros. Ah, e o Talon? Ele só foi adotado mesmo. Ele era um menino que vivia nas ruas, mas era bom com isso de roubo e assassinato. Então o pai de Catarina simpatizou com o menino e adotou ele. Aphelios e Alune. Bom, pra quem não sabe, esse espírito que fica atrás do Aphelios na splash art é a irmã dele. Você faz de si mesmo uma arma para evitar os sentimentos. Mas você não é uma arma. É o meu irmão. Eles são gêmeos e nasceram em um eclipse mágico da lua, simbolizando a esperança da tribo Lunari. Aphelios sempre foi um lutador, e sua irmã era uma profetisa. Certo dia, os inimigos da tribo rival atacaram, e Alune se sacrificou, indo para o mundo espiritual para que pudesse dar a Aphelios a força necessária para vencer seus inimigos. Ela é a fonte de poder dele. Ele é incapaz de falar, e apenas ele é capaz de escutar ela falando, pois, quando ela estava viva, ela era a única pessoa com quem Aphelios tinha um vínculo. Agora, a dupla dos irmãos Shurimanes, Nasus e Renekton. Nasus e Renekton eram dois guerreiros de Shurima que foram aceitos pelo disco solar para se tornarem ascendentes. Bom, ascendentes são basicamente essas criaturas gigantes e muito poderosas que eles são. Se quiserem, eu explico mais em outro vídeo. O Zeraf acabou traindo o Azir para se tornar um ascendente também. No processo, o Zeraf acabou virando uma espécie de monstro, meio que um ascendente que deu errado, pois ele não havia sido escolhido pelo disco solar. Entretanto, ele era um ascendente mais forte que todos. E Nasus e Renekton não eram capazes de pará-lo, então Renekton teve a ideia de prender Zeraf em uma tumba mágica. Mas para isso, alguém precisaria ficar preso junto com ele. Então Renekton se ofereceu. Nasus não queria mais. Depois de muita insistência, acabou aceitando. Após muitos anos, a tumba foi aberta. Renekton, depois de passar anos com Zeraf lá dentro, acabou sendo convencido de que seu irmão havia prendido ele para que Nasus virasse o único ascendente vivo. Então hoje, Renekton vaga pelo deserto com o único objetivo de matar Nasus. Os próximos irmãos formam um quarteto de semideuses lendários: Anivia, Volibear, Ornn e Irmã Foca. A Irmã Foca não é uma campeã, então não vou falar tanto sobre. Tudo que sabemos é que dos 4 irmãos ela é responsável pelos oceanos. Também temos a teoria de que ela é na verdade o Urfi. Agora sobre os outros 3 irmãos, sabemos que a Anivia trouxe o gelo para Freljord. O Voli trouxe a tempestade. E o Ornn uma vez lutou contra Freljord e criou as montanhas. Isso mesmo, você não entendeu errado. O cara lutou contra a Terra. Isso dá um parâmetro bom do poder deles?
Eles fizeram Freljord ser como é hoje. O Voli e o Ornn são tretados. Já a Nívia é meio neutra. A próxima dupla de irmãs também é lendária. Kayle e Morgana. Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Você nunca tinha medo. Engraçado. Não é assim que eu me lembro. Mihira subiu o Monte Targon quando estava grávida. Descobriu isso apenas quando já estava terminando a escalada, ou seja, era tarde demais para voltar. Para quem não sabe, quando alguém sobe o Monte Targon, meio que a pessoa vira o arauto de um deus, ganhando poderes divinos. Pois, ao subir, a pessoa se prova digna. Como ela subiu grávida, as duas crianças ganharam a bênção do deus e ambas acabaram virando o aspecto da justiça. Kayle gostou dos poderes e isso começou a subir a cabeça, já Morgana não queria ter tais poderes. Ambas criaram um senso completamente diferente do que a justiça. A Kayle se tornou rígida e impiedosa, Morgana discordou completamente disso, criando uma inimizade entre as duas irmãs. Agora vamos para a dupla que, na minha opinião, tem a melhor história: Ione e Yasuo. Ione e Yasuo eram dois guerreiros muito talentosos de Ionia. Enquanto Yasuo era briguento, afobado e imaturo, seu irmão mais velho Ione era justamente o oposto a tudo isso. Certo dia, quando Ione estava fora em missão, o ancião da aldeia foi morto por um usuário do estilo vento. Yasuo era o único de Ione fora Ione que sabia usar tal estilo lendário, então todos acreditaram que Yasuo era quem havia matado o ancião. Yasuo fugiu para não ser morto e para encontrar o verdadeiro assassino. No caminho, Ione acabou encontrando ele, acreditando que Yasuo era culpado. Suas espadas se cruzaram e Yasuo acabou matando Ione. Anos depois, Ione retorna como uma forma inusitada de demônio que mata demônios. Ao encontrar Yasuo, ele não o mata e diz que Yasuo não é digno de morrer por sua lâmina. Você pode merecer a morte, mas não pelas minhas mãos. Zed e Shen. Zed e Shen são irmãos de consideração, pois treinaram juntos desde novos na Ordem Kinkou, na qual o pai biológico de Shen era o mestre. Eles eram os melhores alunos, o que criou uma irmandade e também rivalidade. Zed, Shen e Kush, o pai do Shen, trabalharam para capturar Jin. Quando conseguiram, o pai deles poupou a vida do assassino, o que deixou Zed revoltado, pois não poderia acreditar que um monstro daqueles merecia misericórdia, fazendo Zed questionar a qualidade de seu mestre. Anos depois, Jin acabou fugindo da prisão. Zed pediu a ajuda de Shen, e eles foram tentar capturar Jin. Foram tão longe que pararam em Zaun. Ao capturá-lo, Zed descobriu que o pai deles estava por trás da fuga do assassino. Após descobrir isso, Zed voltou para Ionia e matou seu próprio pai de criação. Zed nunca contou para Shen que seu pai na verdade era alguém ruim. Preferiu guardar o fato para si mesmo e ser visto como um traidor. Eu já vi essa história em algum lugar. A próxima dupla é mais uma teoria, mas eu aposto que dessa você não sabia. Mel e LeBlanc. Confesso que talvez seja maluquice, mas a Mel e a LB têm interações suspeitas. Por exemplo, a Mel fala isso quando encontra a LB no game. Diga aos outros que logo eu chego, irmã. Mas claro que ainda não foi comprovado. A gente deve ter mais respostas sobre isso em Arcane 2. Bom, eu me despeço por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, dar like e comentar ideias de próximos vídeos que você queira.